sábado? Vamos lá, título da lição, verso. Visões de esperança, Zacarias. Ok. O verso, naquele dia, o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Zacarias 3:10. 3:10. Ok. Antes da gente entrar na lição, vamos dar uma olhada nos objetivos da lição dessa semana, o que a gente tinha que ter aprendido e posto em prática a partir desse estudo. Objetivo de conhecimento, o que a gente tinha que ter aprendido? Saber que se Deus controla as nações, pode ainda mais controlar a nossa vida. Não esqueçamos de que o Senhor conhece o futuro. Ok. Então, o primeiro objetivo de conhecimento é, a partir do exemplo que aconteceu com o cativeiro de Israel, libertação do cativeiro, processo de reconstrução, toda essa condução de Deus na história do povo de Israel, se Deus é capaz de conduzir uma nação inteira, é muito mais capaz de conduzir um sujeito só. Então, o comparativo, na verdade, da lição dessa semana, é o efeito do cativeiro para o povo, comparado com o efeito da ação de Deus na guia de uma pessoa, na guia do sujeito que aceita a Deus. Na verdade, o centro da lição dessa semana é a revitalização da pessoa. É a pessoa voltar para os caminhos de Deus e se permitir ser guiada por Deus em toda a sua estrutura. Esse é o centro da discussão da lição dessa semana. O sentimento resultante disso, de perceber que Deus controla não só a história e as nações, mas é capaz de dar conta da nossa vida como pessoa, como vida particular. Sentir que Deus perdoa e restaura para uma nova vida. Ele focaliza sua atenção especial sobre os líderes espirituais, a fim de prepará-los para seu ministério. Ok? Duas questões aí no sentimento, ou seja, se eu percebo que Deus de fato tem essa capacidade ou essa habilidade de guiar a minha vida em particular, eu também me exponho. E ao me expor, porque eu sei como é a minha vida particular, o que eu careço, do que eu necessito. Eu necessito de perdão. Então, entender que Deus guia a pessoa também é sentir que esse processo de guia passa pelo viés do perdão e da restauração para uma novidade de vida. A começar por quem Deus chamou para liderar esse processo. Na lição dessa semana tem dois exemplos interessantes de discussão, um deles é Josué, o outro é Zorobabel, como demonstração dessa guia que Deus dá àqueles que lideram o processo do povo. Zorobabel já desde a lição passada, mas particularmente Josué como o centro das visões de Zacarias, a quarta visão de Zacarias, na proposta de Deus de restauração do seu povo e de perdão do seu povo. O terceiro objetivo é a prática, o que a gente deveria praticar ao entender esse fenômeno de como Deus guia o povo, como Deus guia as pessoas, como Deus perdoa o ser humano, como Deus restaura a vida. Qual é a prática? Devemos aceitar que não podemos executar nem conquistar nada pela força ou violência. O Espírito do Senhor transforma e realiza coisas que ninguém mais pode fazer. Okay, então aqui a gente chega no ápice da lição, o que é ser guiado pelo Espírito, o que é ser transformado por Ele, o que é viver essa realidade da transformação de vida que Deus pretende para nós. Portanto, esse é o assunto de discussão da semana, esse é o centro do assunto da discussão da semana. Mais do que preocupados na lição dessa semana com a história propriamente dita do povo de Israel, a grande preocupação da lição dessa semana é a história de vida de cada um de nós. A preocupação que Deus tem pela salvação individual de cada um dos filhos de Israel. Seja no Israel físico da história passada, seja no Israel espiritual da história atual. Então esse é o nosso assunto, essa é a nossa discussão para essa semana. Nesse contexto, voltamos ao verso. E aí o verso tem um significado todo especial pelo seu cumprimento duplo, pela sua perspectiva dupla. Então, a proposta do verso é: naquele dia, o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Quando eu olho para a história de Israel, isso tem um sentido, tem um nexo aqui. O que estava acontecendo com Israel? Israel tinha sido invadido, Jerusalém destruída, toda a sua estrutura disponível de recursos havia se esvaído. Então pensa num lugar
já difícil em termos de estrutura, agora destruído, e tudo que você planta não nasce, tudo que você tenta fazer não prospera, no período do cativeiro de Israel. E agora você olha para frente com uma esperança. A terra vai produzir outra vez, você vai poder se sentar debaixo da videira, vai poder comer uvas com seus amigos, vai poder partilhar da prosperidade de Israel outra vez. Esse é um foco, essa é uma perspectiva do desenho da promessa de Zacarias, da promessa feita a Zacarias em visão. Mas tem uma segunda parte do cumprimento dessa história, porque Zacarias, na realidade, ele faz uma abordagem quase que toda centrada na promessa do Messias. E a mesma perspectiva da promessa do Messias para aquele povo naquela época é a promessa pontuada para nós hoje na perspectiva futura da vinda de Cristo. Enquanto todo Israel antigo vivia na ideia ou na perspectiva da vinda do Messias, ou seja, todo mundo esperava a volta de Jesus, nós também vivemos a mesma perspectiva. Esperamos, aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Nesse contexto, ou seja, nessa mesma ideia, aguardamos a vinda de Jesus ou esperamos a vinda de Jesus, qual é a promessa para nós? A mesma. Naquele dia, quando Cristo se manifestar, cada um de nós poderá convidar o seu próximo para debaixo da vide. É aquela brincadeirinha que tipicamente o pessoal faz de, marquei um encontro com você debaixo da árvore da vida. Entra na fila, porque nos próximos 2000 anos tem gente na fila esperando o mesmo encontro. Ou essa árvore vai ter que ser imensa para abarcar todo mundo. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia desse texto. É olhar para frente nessa perspectiva. Cristo voltará, como prometeu, ele vai cumprir aquilo que fez, e em cumprindo aquilo que fez, o que acontece? Voltando ao processo da lição, o que a gente tem como desenho a partir dessa perspectiva? Jesus vai voltar e todo mundo tem essa ansiedade. Bom, quem é o sujeito que vai encontrar Jesus? Qual é a condição necessária para um povo que pretende encontrar Jesus? Aliás, qual é a condição necessária para uma pessoa que quer encontrar Jesus? Sob essa perspectiva é que a lição começa a traçar as visões de Zacarias. De uma certa medida, as visões têm a ver com o povo. Me perguntavam aqui a respeito da época de Zacarias. Na realidade, Zacarias remonta, de fato, ao período de Daniel. Ele começa o seu ministério ali no 2º ano do rei Dario, portanto, Daniel está lá. Mas já dentro da perspectiva da libertação do povo de Israel, da libertação do cativeiro. Já Ciro havia invadido o processo de Babilônia, a gente já está dentro de um governo libertário, com o primeiro decreto de libertação ou de retorno do exílio já promulgado, portanto o povo já tem uma condição de vida livre dentro do reinado medo-persa, dentro do reinado persa. Então essa condição é a condição do ministério de Zacarias. Não só Zacarias, como Ageu também, dentro da mesma época. Então a gente está aí entre o ano 520, mais ou menos, até o ano 420, é esse o período que abarca o ministério desses profetas. Dentro desse contexto, de um reino em tese livre, algumas das profecias de Zacarias ganham um sentido especial. A primeira delas, as 2 ou 3 primeiras dessas profecias, apontam para a ação de Deus nessa libertação. Seja aquela visão dos 4 chifres e o ferreiro quebrando os chifres, delimitando a queda dos governos que atacavam o povo de Israel e a extinção da dificuldade política que trazia para Israel a condição de cativeiro, Deus vai lá e resolve essa conta. Ou a própria destruição das nações que haviam atacado Israel, tudo isso cria um contexto de paz. Um contexto de paz que leva a uma das profecias, que é aquele sujeito esticando a medida. E aquele sujeito esticando a medida, verificando que há a possibilidade de crescimento outra vez e prosperidade em Israel. Como também as profecias que delimitam os cavalos percorrendo todos os terrenos de Israel e dizendo, há paz em todo lugar. Então, a primeira condição de apresentação profética de Zacarias é a possibilidade da paz, a possibilidade de Israel viver em paz outra vez, que era a promessa de Deus. O cativeiro tinha uma delimitação profética, ia durar 70 anos, esse processo tinha passado, e agora Israel tinha que olhar para frente com esperança de que Deus cumpriria a sua promessa de maneira definitiva. Essa era a forma como Israel deveria reagir. Porém, Israel é humano, o povo de Israel é ser humano. E o ser humano fica sempre com aquela coisa de alimentação passada
olhando para o seu processo e tendo que decidir entre a ansiedade, se Deus vai cumprir aquilo mesmo, e uma perspectiva passada que é, será que não vai voltar ao cativeiro? Será que as nações não vão nos atacar outra vez? Será que não vai haver todo esse processo ocorrendo de novo com Israel? Então, dessa maneira, as promessas de Zacarias vêm como um alento ao povo de Israel e com uma proposta. Voltem-se para mim e eu tornarei a vocês. Ou seja, permaneçam agindo da maneira como eu havia desenhado, Deus falando com Israel, e eu vou estar junto com vocês para essa prosperidade, para fazer cumprir todas as promessas, inclusive a promessa maior, a de que virá o herdeiro, virá o Messias, e a casa, que hoje é o templo em reconstrução, será cheia de toda a glória de Deus. Então, Zacarias traz um alento para o povo de Israel nessa ansiedade. E aqui vem uma lição para a gente. A gente olha para frente e a nossa perspectiva é, Jesus vai voltar. Mas a gente olha para os lados e a nossa perspectiva é, o mundo vai de mal a pior. E a grande discussão é, vai voltar mesmo? Vai voltar quando? Parece que quanto mais se fala que ele vai voltar, mais distante fica. E essa discussão interna do coração humano entre o cumprimento da promessa e aquilo que eu vejo ao meu redor, parece às vezes tirar o alento do coração ou trazer o ser humano para uma perspectiva mais de desespero do que de esperança. E de novo a promessa de Zacarias se faz útil para o tempo atual, porque é exatamente a mesma condição. A única diferença é que nós não vivemos a prisão de um cativeiro babilônico, mas vivemos a prisão cada vez mais alta e forte do modelo do pecado. O pecado vai se intensificando na terra e criando a mesma condição difícil de vida de Israel quando cativo. A partir disso, vem uma discussão que a lição traz, no início dela, olhando para o texto de Zacarias, que é a questão de o que acontece quando você, preso ao modelo do pecado, resolve sair de lá. Então a lição abre com essa discussão. O que Satanás faz e qual é a ação dele quando alguém tenta sair daquele contexto? Porque a proposta de Deus é, saia, volte para mim. E aí, quando eu decido fazer isso, o que acontece? E vem 2 comentários interessantes na lição do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 470, que são bons da gente olhar. Primeiro, é impossível, e isso me chamou a atenção no texto, é impossível alguém sair da família de Satanás e ser aceito na família de Deus sem suscitar a resistência do maligno. Ou seja, ele não perde ninguém de graça. Essa é a primeira questão envolvida em todo esse conflito entre Deus e Satanás. Satanás não deixa barato, não deixa ninguém sair de graça. Ele vai oferecer toda a resistência possível. Ele exulta com os defeitos do caráter de cada pessoa e faz questão de levantá-los. Então, se alguém decide mudar de vida, qual é a atuação de Satanás? Ele oferece resistência e começa um processo de acusação, para que a pessoa tenha a impressão de que é impossível sair ou impossível ser aceita, porque qualquer dos 2 modelos resolve a conta para ele. Se ele conseguir criar a ideia de um Deus que não vai me aceitar, porque o meu pecado é tão vil, tão grande, que Deus não pode resolver, ele resolveu a conta. Se ele conseguir criar um modelo de aprisionamento, que eu olhe e diga, não dou conta de sair, ele também resolveu a conta. Portanto, para qualquer dos lados, ele vai atacar na situação de nos deixar presos ao modelo de vida anterior. Um segundo pensamento na carona desse é, todo ódio e malignidade do arqui-rebelde, ou seja, de Satanás, é provocado ao contemplar ele a evidência da supremacia de Cristo e com diabólico poder e astúcia opera para arrebatar o remanescente dos filhos dos homens que aceitam sua salvação. Portanto, não é uma atuação trivial a dele. Satanás não age de maneira trivial, pelo contrário, ele age com toda a força necessária para que alguém não abandone os caminhos dele e vá para os caminhos de Cristo. Por quê? Porque ele tem certeza absoluta que se alguém olhar quem é Cristo, entender o tamanho da graça e o tamanho do amor de Cristo fornecido para o ser humano, isso se torna impossível de ser vencido por Satanás. Portanto, ele vai agir de todas as maneiras possíveis para desvirtuar o sacrifício ou
elitizar o sacrifício. Ou ele desvirtua, tornando uma graça barata que me faz permanecer no erro e achar que estou salvo. É o desvirtuamento da graça. Ou seja, Jesus morreu por todos nós e salva de todo pecado. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Há algum pecado que a graça de Cristo não pode perdoar? Não. Exceto um. Aquele que não quer o perdão. Esse pecado não pode ser perdoado. Porque se eu não quero o perdão, não dá para perdoar quem não quer ser perdoado. O que Satanás faz? Ele coloca essa graça e joga essa graça lá em cima. E diz, a graça é tão grande, tão abarcante, que ninguém será deixado de fora. Bom, pera lá, não é isso que é a graça. A graça ela é tão grande que não há pecado que não possa ser perdoado. Mas a graça não é grande o suficiente para perdoar aquele que não quer ser perdoado. Ou seja, perdoar aquele que não quer abandonar o caminho do erro. A graça não é panos quentes sobre o erro. A graça é justificação do sujeito que é injustificável, para que ele possa andar em novidade de vida. Portanto, a graça é transformação, a graça não é perpetuação do pecado. Então, a primeira atuação de Satanás é desvirtuar a graça. Se ele não consegue desvirtuar a graça, o que ele faz? Ele inverte a lógica. Ele elitiza a graça e diz, a graça só serve para um grupo de pessoas, não para todos. Tem um grupo de pessoas que não vai poder atingir a graça. O pecado é tão grande que a graça não dá conta. Então, de qualquer dos caminhos, ele consegue resolver esse processo. Diga. Moisés, inclusive, aqui tem na lição do domingo, um tópico, e o povo reconheceu um pouco isso aí. Falou, olha, o povo, nações que o Senhor nos entregou para castigar, eles castigaram além do que o Senhor faz. Exatamente. E aí o que Deus fez? Deus falou, fica tranquilo que eu vi. Ou seja, sossega. Segue o teu caminho, prospera, que eu vi quem fez besteira, e eu vou atacar com uma mão mais pesada do que aqueles que te atacaram. Ou seja, Deus responde a Israel com a sua vingança. E de novo a Bíblia se cumpre na promessa. A vingança é de Deus, e não há vingança mais pesada que a de Deus. Tudo o que eu pudesse imaginar de vingança ainda é menor do que a de Deus por amor dos seus filhos. Portanto, deixa que ele resolva a conta. E quando ele resolver, a mão dele pesa e pesa de verdade. Então, essa é a situação que aparece para Israel desfocar. Para de focar o inimigo e foca o retorno. Deixa que o inimigo cuide do eu. Você cuida do retorno. Cuida da sua vida, do seu processo de renovação. E aí, na carona dessa mesma abordagem da lição, do exemplo de lição que o senhor levantou, vem um texto que também faz parte dos comentários do Espírito de Profecia, que é o texto de Profetas e Reis, que diz assim, se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor tem preparado o seu caminho, a fim de que o propósito do inimigo com respeito a eles não se realize, ou seja, se fossem abertos os nossos olhos e a gente visse quantas vezes Deus costurou os caminhos para que aquilo que Satanás intentava fazer conosco não ocorresse, ou seja, Deus impediu a atuação dele, o que aconteceria conosco? Não andariam tropeçando e nem se queixando. Sua fé estaria firme em Deus e nenhuma provação teria poder para movê-los. Então, a perspectiva de vida do cristão deveria ser essa. Eu olho para frente e vejo toda espécie de mal ao meu redor ou me afligindo. O que eu deveria imaginar como modelo de fé e certeza na proposta de Hebreus 11, qual deveria ser a minha perspectiva disso? Se os meus olhos fossem abertos, eu veria quantas coisas Deus costurou para que a intenção de Satanás não me atingisse. E, portanto, essas coisas que estão acontecendo conosco são infinitamente menores do que aquelas que Satanás gostaria de fazer. E elas só vêm na medida daquilo que eu sou capaz de suportar, na fé e providência divina. Portanto, tudo o que acontece de mal conosco é menor do que o que Satanás quer. Portanto, está dentro da medida que eu sou capaz de suportar, desde que minha fé esteja voltada para a pessoa correta. Você fica frustrado, né? Exatamente, o tempo inteiro. Se tem alguém que de fato é frustrado em tudo que faz, esse é Satanás. O problema é que a gente se tornou bons psicólogos para aliviar a frustração dele. Porque a gente se concentra no mal, se concentra na desgraça, e isso dá um certo fôlego de vida para ele. No sentido de conseguir mais um. Conseguir mais um. A proposta de Deus é para de olhar para o mal
e olha para Deus. Para de olhar para o que acontece e entende que o que acontece é infinitamente menor do que o que era para acontecer. Mas tem que acontecer algumas coisas no sentido de quê? Do fortalecimento da nossa fé para enfrentar aquilo que é a última batalha, que é a luta definitiva contra o pecado. Essa última batalha depende de um nível de fé desenvolvido no tempo, que é a resistência. Por isso que o texto lá de Romanos, quando a gente abre Romanos capítulo 5, ele tem esse fluxo da convivência com Deus. Eu me glorio no quê? Na tribulação, porque a tribulação produz o quê? Perseverança ou paciência, depende da tradução. Que por sua vez me leva a um novo processo e que por sua vez termina num último processo que é o quê? Esperança. E a esperança não confunde, porque a esperança está baseada no amor de Cristo. Romanos capítulo 5, versos 1 a 4. Então, quando a gente olha esse desenho, que é a perspectiva do que a justificação pela fé faz conosco, é isso que Zacarias, na essência, está revitalizando em Israel, nas suas 8 visões iniciais, aí até o capítulo 6. Satanás é frustrado, né? Ele é perseverante. Né? Sim, se tem uma coisa que ele é perseverante. A virtude que ele tem é a perseverança. Isso ele tem. Nos falta. Sim, ele é muito perseverante, até porque essa é a única coisa de que ele dispõe. Se ele não for perseverante, acabou tudo. O conflito terminou. Quer dizer, ele olha para frente na expectativa da vitória e age continuamente nessa direção. Qual é a proposta de Deus? Olha para o mesmo lugar. Enquanto ele está olhando para a vitória dele, olha para nós. É a mesma perspectiva. Por isso que a esperança não confunde, porque ela está baseada no quê? No amor de um Deus que morreu por mim quando eu era ainda pecador. Portanto, não há o que possa vencer isso. E aí Paulo, de novo, entra na questão, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, não tem, é tudo mesmo. O problema é que algumas vezes a gente deixa de acreditar que é tudo mesmo. Porque a gente olha só para o entorno, só para as coisas tópicas do entorno. E aí vem a grande promessa, que é o centro dessa discussão, da lição dessa semana, o Senhor vem. Que é a mesma promessa para a gente. Assim como o povo de Israel vivia ali há 400 anos da vinda de Jesus, 450, 500 anos da vinda de Jesus, estava pertinho para eles, a mesma referência está para a gente hoje. Só que um pouco mais perto do que para eles. Enquanto para eles a perspectiva era de um tempo futuro, para a gente a perspectiva é já. Porque todas as promessas de tempo já se cumpriram. Diferente de Israel. Israel tinha uma profecia de tempo rodando, que era a profecia das 70 semanas. Portanto, para Israel, 490 anos era a perspectiva da vinda do Messias. Para nós, qual é a promessa? Para nós a promessa já cumpriu. Ou seja, não tem mais nenhuma profecia de tempo que aguarde Jesus voltar. Portanto, quando é que Jesus pode voltar? Já. Não tem mais perspectiva temporal. Portanto, se não tem perspectiva temporal, o que implica o retorno dele? A nossa disposição em recebê-lo. Diferente de Israel, que teria que esperar o tempo, no nosso caso, não há mais tempo para esperar. O tempo agora está no nosso controle, no sentido de aquilo que eu fizer na resposta ao chamado de Deus para o retorno a Deus, é que vai acelerar ou alongar o tempo. Porque Deus não retarda a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, se esse é o desenho proposto em Pedro, a segunda carta de Pedro, se esse é o desenho, está na nossa mão o tempo agora. Diferente de Israel. Então, de certa maneira, a proposta de Zacarias ela é mais grave para nós do que foi para Israel. A de Israel era para não perder a esperança. A nossa é para acelerar a esperança. É o inverso. Nesse contexto, vem então a questão do que é necessário para que isso aconteça e de como esse processo, de certa maneira, ainda nos pega como pegou o Israel dos dias de Cristo. Se a gente olhar a história de Zacarias, ele vai pontuar que o Cristo que viria morreria. E alguns tentariam usurpar a sua herança. No entanto, exatamente isso que aconteceria com ele é o que permitiria que o Evangelho se espalhasse para todos. E as promessas feitas lá atrás, em ti serão benditas todas as nações da terra, mais do que nunca se cumpririam no Messias, no Evangelho aos gentios. E isso de fato ocorreu. Você assiste os dias de Paulo, e Paulo é o apóstolo dos gentios, levando o Evangelho para o mundo inteiro.
Portanto, se eu olhasse a rigor a promessa de Mateus 24:14, ela já teria se cumprido. A rigor da expansão do Evangelho, olhar Mateus 24:14 já teria acontecido, já nos dias de Paulo. Então, o que falta? O que falta é um pedaço de Mateus 24:14 que não se cumpriu nos dias de Paulo e não se cumpriu até hoje, que é a parte do significado do Evangelho que exerce testemunho diante das nações. Que Evangelho é esse? O amor manifesto na vida do cristão. Mateus 24:13, e eu já falei isso para vocês algumas vezes. Então, diferente do contexto dos dias de Paulo, em que o Evangelho de fato se expandiu e todas as nações convergiram para o Evangelho cristão, o que suscitou até uma revolução dentro do contexto de Roma, do Império Romano. No nosso caso, o que está faltando? O Evangelho ser pregado ao mundo inteiro? Não, o Evangelho ser pregado ao mundo inteiro não é um ato humano, é um ato sobrenatural. O Espírito Santo é quem fará isso, enquanto manifestação do seu poder completo na vida daquele que crê. Portanto, o que falta é o que antecede o derramamento do Espírito Santo. O que antecede o derramamento do Espírito Santo é a resposta dada para o povo de Israel do que faltava para eles. O que faltava para o povo de Israel? Novos jejuns? Novos sacrifícios? O que faltava ao povo de Israel? Revertam esses sacrifícios em misericórdia. Não era essa a questão. Cuidem dos vossos pobres, cuidem das vossas viúvas, cuidem dos vossos escravos, cuidem dos vossos servos. O que faltava para o povo de Israel? A manifestação completa do amor no coração, em lugar de tentar baganhar com Deus a salvação. O que falta para hoje? A mesma coisa. Mateus 24:13 e Mateus 24:12. Mateus 24:12, por se multiplicar o mal, ou a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. 24:13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então agora eu pego carona na tua observação. O que é perseverar? Perseverar é amar. Que é o oposto de Satanás. O que é perseverar para Satanás? Acusar. De acordo com Apocalipse 12, de dia e de noite. Ou seja, ele não cansa de fazer isso. Qual é a perspectiva do Evangelho? É o inverso dessa. Em vez de acusar, perdoar. Em vez de acusar, amar. É o oposto da perseverança de Satanás. Portanto, o que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No amor que de quase todos se esfriou. O resultado disso qual será? E este Evangelho, o amor manifesto no coração do cristão, será pregado em todo mundo de que jeito? Em testemunho. Portanto, o que vai delimitar o final da história é um povo que é o avesso do mundo. O mundo é egoísta e esse povo é altruísta. O mundo é orgulhoso e voltado para si e esse povo inverte essa lógica. O que parece insano. E isso serve de testemunho, por quê? Porque o Espírito Santo se derrama em poder e aí se cumpre o final da lição. Não é por força, nem por violência que o processo terminará, mas pelo Espírito e o seu poder. É assim que termina o Evangelho ao mundo. Portanto, Mateus 24:14 é isso. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Portanto, vir o fim não diz respeito a uma atitude humana, mas a uma atitude divina, que se respalda na disposição humana de aceitar a guia completa do Espírito Santo. Qual é a promessa e a proposta final do modelo das apresentações de Zacarias? É de que, de um lado, eu tenho Satanás acusando, é a experiência de Josué no texto de Zacarias. E Josué se apresenta como sacerdote diante de Deus com as vestes salpicadas de sangue. Portanto, há pecado entre as pessoas, mas há pecado confessado por essas pessoas. Esse pecado está impregnado nas vestes do sacerdote porque o povo pediu perdão. E agora ele se apresenta diante de Deus dizendo: o povo pediu perdão. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus vem pelo anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, dizendo o quê? Estão perdoados. Fica quieto, Satanás, e o Senhor te repreenda. Essa é a resposta de Jesus. Esse é o desenho. Bom, fechado esse desenho, qual deveria ser a perspectiva de um povo perdoado? A resposta de um povo perdoado é andar como Jesus andou.
Essa é a resposta. Essa é a expectativa de um povo que foi de fato perdoado. Portanto, o que a gente deveria estar fazendo como centro de atenção das nossas práticas atuais, que é o terceiro objetivo da lição. Uma vez que eu vejo que Deus tem toda essa forma de agir, cuidou do povo, cuidou do indivíduo, morreu pela pessoa e não pelo povo, morreu por cada um individualmente e não por uma nação. Qual é a resposta? Qual é a prática? O que esse povo deveria fazer em resposta a tão grande sacrifício? Fala, Sueli. Pelo que eu entendi, na sua perspectiva, o Evangelho já foi pregado, então. Sob o ponto de vista do que é pregar o Evangelho clássico, que é falar de Deus para os outros, já foi nos dias de Paulo. Falta apenas, então, viver esse Evangelho. O problema é que eu não tenho o respaldo de alguém que viva o testemunho desse Evangelho. E o Evangelho foi pregado não só por um grupo ou uma denominação, ele foi pregado por todos. Quantas denominações já pregaram o cristianismo para o mundo? O problema não é esse. O problema não é o evangelho teórico, não é o evangelho texto, é o evangelho vida. O evangelho vida não aconteceu, e porque não aconteceu, o que não pode ocorrer? Não pode ocorrer a finalização do processo. Tem um detalhe aí faltando. E esse detalhe é muito claro em Mateus 24. O que falta é um povo que viva o evangelho. E viva de forma plena. E isso está tanto na Bíblia quanto está nos textos proféticos. Quer dizer, o que está faltando, do mesmo jeito que faltava em Israel, é um povo que vive esse evangelho a ponto de atrair todas as nações para a visualização de algo que é totalmente oposto ao que Satanás faz. Mas se isso não depende de mim, depende do Espírito Santo, eu tenho que aguardar. Eu tenho que fazer o quê? Isso depende de mim. Quem é que abre o espaço para o Espírito Santo vir? Sou eu. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Isso não é global, isso é individual. Isso não é um movimento, é uma pessoa. Quando eu leio isso na mensagem profética, os testemunhos são muito claros nisso. A manifestação do Espírito Santo, ela não se dá de forma global, ela se dá de forma pontual. Muitos, ela diz assim, muitos estão aguardando um grande reavivamento e uma grande reforma. Aí ela termina a frase dizendo assim, nunca ocorrerá. Essa é a frase. Nunca ocorrerá. Por quê? Porque essa reforma e esse reavivamento não é global, ele é individual. Portanto, o Espírito Santo será derramado para um e o sujeito do lado dele não recebeu. E aí o que acontece? Porque chegou aqui e não chegou aqui, o que ocorre? Esse começa a falar e testemunhar daquilo que é a essência do Evangelho. E esse vai chamá-lo de fanático. Isso é sacudidura, escrita no texto bíblico. Portanto, o modelo é esse. Não tem outro desenho. Qualquer outro desenho é falácia. Não vai haver um reavivamento num processo ufanista global. Não, se a mensagem profética está certa, o desenho é individual. E por ser individual, ele provoca uma sacudidura, que é um descompasso. É como se você tivesse todo mundo aqui trabalhando para empurrar um peso enorme, só que tem alguns empurrando para o lado oposto do que os outros. Então tem uns 10 empurrando para cá, que é o lado certo, e tem 500 querendo empurrar para cá. Só que esses 10 adquirem uma força maior do que os 500, e os 500 começam a perder força. E aí o que eles dizem? O fanatismo está tomando conta. Isso é a sacudidura. Esse é o desenho. Sem querer entrar aqui você com uma questão política, mas parece bem. Nós sabemos que uma das questões que se coloca quando vai pregar evangelho a pessoas de outras etnias ou de outras culturas, no caso do muçulmano e budista, por aí fora. Então, há aqui um certo paralelo com essa tradição quando entra a questão da mão pesada. Mas aí, essas nações, as circunstâncias políticas e fechamento ao evangelho, como é que fica isso, todos os conceitos? Se você olhar para trás, fica fácil de ver. Ou você acha que queda do muro de Berlim, encerramento do gueto de Varsóvia e todas essas coisas foram fatos exclusivamente políticos? Ou você acha que foi a mão de Deus abrindo espaço onde ninguém imaginava que ia abrir? É só ir lá, ver a história. Sim, mas eles estão perdendo o quê? Eles estão expandindo enquanto movimento religioso. É a religião que mais cresce no mundo, é o islamismo. Mas o que está se perdendo no mesmo pacote do crescimento religioso? O modelo ditatorial e imperial.
Todos os grandes líderes imperiais muçulmanos, nos últimos 10 anos, caíram. Já repararam isso? O que abriu espaço para quê? Para a ocidentalização daquele povo. Abrindo espaço para o quê? Na carona disso. Pregação do Evangelho. Percebe? Agora, me diz, quando se imaginaria que aqueles elementos fechados, como eram guetos, literalmente guetos, cairiam assim da noite para o dia? E caíram não por nenhuma atividade externa, caíram por dentro do seu próprio sistema. É inimaginável isso. Como era inimaginável, há alguns anos atrás, pensar a União Soviética vai se dissolver. Era o maior país do mundo, a maior potência do mundo, se desfez completamente. Num passe de mágica. O Muro de Berlim, idem. Então, Deus interfere. E quando eu falo interfere, quando interfere com mão de ferro mesmo, com mão pesada mesmo. E abre espaço. O problema é que ele interfere, abre espaço, e a grande pergunta que fica é, abriu espaço para quem? O espaço é para mim, agora eu estou fazendo o que é para fazer com esse espaço? Ou estou vivendo a minha vidinha, rico sou, de nada tenho falta, como um laodiciano clássico? Esse é o problema. Esse é o problema. Entendeu? Aí é que está o nome. Não é uma crítica que eu vou fazer, né? Mas a televisão... Acabou de ser. A televisão e o rádio hoje, ela pode nos deixar acomodados de tal maneira que seja como o jejum. Quer dizer, eu posso ouvir uma pregação, do futuro, uma coisa, ficar bem tranquilo lá, mas se eu estou aqui na classe, eu estou sabendo os problemas das pessoas, eu estou me envolvendo, eu estou ajudando nos projetos. Então, eu acho que essa é a religião, né? Que seria igual o jejum verdadeiro, né? Então, mas, por outro lado, a televisão ela pode abrir espaço nesses países muçulmanos. Todos os mecanismos de comunicação, eles são duplos. O mesmo mecanismo que salva é o que perde. Por quê? Porque ele é só meio. Lembra, a gente está falando de meios, a gente não está falando de conteúdo. Então, meios podem ser usados para qualquer direção. O mesmo pregador que salva é o pregador que condena. Portanto, é meio. A fala é meio, a pregação é meio, a comunicação é meio. Tudo isso é meio, é instrumento. O instrumento ele vai ser usado de acordo com a mão de quem o utiliza. O mesmo instrumento que salva é o instrumento que perde. Então, meio não é a questão. Deus provê os meios, mas ele chama para um uso adequado dos meios. Quem usa? É o sujeito que usa. É esse que decide sobre qual é o enfoque do meio. A questão está toda aí. Países ricos, o evangelho não vai para frente, porque está quase diminuindo nos países aí. Por razões óbvias, eu não preciso de Deus. Quando é que eu preciso de Deus? Na América, sim, mas quando é que eu preciso de Deus? Não cresce na Europa. Mas por quê? Quando é que eu preciso de Deus? Se todas as coisas por autossuficiência eu dou conta, eu preciso de alguém para me ajudar? Não. Se eu dou conta de comprar tudo, se eu tenho dinheiro para fazer todas as coisas, tenho poder para escolher aquilo que eu quero, eu preciso de Deus para quê? Então o que Deus faz? Ele vai lá e dá uma mexidinha no chão. Dá uma chacoalhadinha no chão para tirar um pedaço do chão. Quando ele tira um pedaço do chão, o que acontece com a população? Volta-se para Deus. É o que aconteceu com Israel. Israel vivia a prosperidade, e o que aconteceu com ele? De mal a pior. Aí Deus fez o quê? Tira o chão, leva para o cativeiro. 70 anos de cativeiro foram suficientes para Israel lembrar do quê? Sem Deus eu não sou nada. Aí volta para Israel. Começa um pouquinho de prosperidade, o que acontece com Israel? Autossuficiência outra vez. Então, o problema do ser humano é esse. Então o touro só aprende apanhando, né? Já dizia o velho Pedro Apolinário. Dizia o velho Pedro Apolinário isso. Tá? O inteligente aprende vendo os outros apanharem. O burro aprende apanhando. E o idiota nem apanhando aprende. Mesmo contexto. Nem apanhando não. Sim, é o idiota. Eu penso uma coisa, Deus somente vai usar o meio de comunicação aonde eu não vou. Deus vai usar... Sim, Deus vai usar... E você é o meio de comunicação, então o problema volta, é cíclica a informação. Ou seja, quem é o meio de comunicação? Eu. Então, o meio de comunicação não vai sozinho. Quem põe o conteúdo no meio de comunicação? Eu. Então continua sendo eu do mesmo jeito. O problema do meio de comunicação é que o meio de comunicação consegue ir a um lugar onde não há abertura ainda para ir. Essa é a coisa fantástica do meio de comunicação.
Por que toda aquela briga da China de travar o Google? À toa? Não, é porque ele dissemina um modelo, da China não, da Coreia, desculpa. Por quê? Ele trava, se você trava um mecanismo de informação poderoso como o Google você trava a ocidentalização da Coreia do Norte. Então a briga é essa. Então o meio de comunicação consegue atravessar barreiras que eu sozinho não dou conta de atravessar. Ele serve a isso. Não é só por fato de eu não ter ido lá, é porque talvez eu não possa ir lá, porque está proibido. A Bíblia chegava na Rússia e as pessoas escondiam a Bíblia, por quê? Porque era proibido. Mas ela chegava. Uma pessoa não conseguiria chegar, mas o texto chegava. As cartas chegavam. Então, esse é o desenho que está aí atrás dos meios. Como é que fecha a lição? Desculpe. Aproveitar, no livro Poder da Oração Intercessória, tem os 2 capítulos que ele aborda muito essa queda do Muro de Berlim, a perestroika, que um povo específico orava intercessoriamente. Continuamente. Sim, aqueles 2 elementos são muito legais. Como é que a lição fecha tudo isso? Fecha naquilo que eu falei, além do jejum, ou seja, pontuando qual é o desígnio de Deus para o ser humano e qual a maneira como Deus espera que nós hajamos, ou qual a reação que Ele espera de todos nós a partir do momento em que eu aceito de forma completa a presença do Espírito Santo na vida. O recado que eu deixo como desafio para todos nós é, ok, o que a gente vai fazer com tudo isso? A mensagem a gente tem, a resposta a gente tem, o modelo doutrinal está todo explícito na Bíblia, ninguém mais tem restrição de ler a Bíblia, ela está livre e aberta para qualquer um que quiser lê-la e praticá-la. A pergunta é, como é que eu respondo a tudo isso? O que eu vou fazer respondendo a tudo isso? Que pode ser uma pergunta ao contrário, quanto tempo ainda eu quero ficar aqui? Pastor, em cima dessa pergunta eu faço outra pergunta. Quanto tempo ainda terei a ajuda do Espírito Santo aqui? Quanto tempo eu permitir que ela aconteça. O dia que eu não permitir mais, ele não pode atuar pelo meu livre-arbítrio. Ou seja, a promessa dele é até a consumação do século, ou seja, até o fim. Até o momento em que Deus encerrar a história, ele vai atuar. Quando é que ele para de atuar? Quando Deus encerrou a história. Ou seja, misericórdia é aberta sempre. Até quando? Até o dia que Deus falar, ok, a misericórdia acabou e aí é o fim. Aí não tem mais o depois, já é o fim. Então o nosso problema é se esse fim vai ser lá na frente ou se ele pode ser agora. Por isso eu perguntei, quanto tempo ainda eu quero ficar aqui? Por quanto tempo a gente quer amargar, olhar para tudo isso que acontece e ver toda essa desgraça que está ao nosso redor? Depende da gente. Qual é a resposta que eu vou dar para Deus para tudo isso? Se eu dou uma resposta do jeito que é a resposta que Deus espera, agir como Ele agiu, Ele abrevia a sua vinda e cumpre a sua promessa. Se eu alargo isso e vou levando com a barriga, empurrando com a barriga as coisas, o processo vai até o limite da paciência de Deus. Ou seja, Deus tem dia e hora para voltar marcados, mas é o dia e hora final. Agora o que Ele quer? Vir antes. Quem compra a passagem sou eu. Usando uma analogia, é isso. Ou seja, Deus já tem a passagem marcada e comprada lá para o dia tal, que é o dia que Ele vai voltar. Só que Ele deu para mim condições de comprar essa passagem antecipada. Fala, se você comprar a passagem antes, eu volto antes. Qual é o preço dessa passagem? Amor. Amor cristão genuíno e completo. Não esse amor fútil e barato pregado na graça barata, mas o amor completo, aquele que é a revitalização completa do coração, que vive à mercê de um Espírito Santo, da guia dele, para fazer toda a vontade de Deus. Essa é a resposta que Deus aguarda. Que Deus nos abençoe para que essa de fato seja a nossa resposta. E aí, só para pontuar o que o Nelson me pediu, para a gente encerrar, a gente está começando um projeto na igreja. Isso vai ser depois apresentado para a igreja, mas já que o Nelson pediu, eu vou apresentar para a classe. A lição do próximo trimestre, para quem já deu uma olhadela nela, tem 2 temas de discussão: reavivamento e reforma. Então nós vamos trabalhar durante os próximos domingos na igreja, a partir do mês de julho, a partir do dia 30 de junho, até o último domingo do ano. Todos os domingos na igreja, os temas vão estar voltados para isso. Primeiro lote de temas, reavivamento. Entender o que é, o que significa, quais são os parâmetros, o que Deus espera desse processo chamado reavivamento pessoal, e que produz depois um modelo de proclamação última do Evangelho, que é o autoclamor descrito na Bíblia. A segunda parte dos domingos, ou seja,
Metade dos domingos vão ser nesse foco, a segunda metade dos domingos vai ser o que é de fato a reforma. E a gente entender qual é o significado de fato da mudança de estilo de vida que o cristianismo espera em todos os seus aspectos, saúde, perspectivas, todas as coisas que envolvem a mudança de estilo de vida, no foco bíblico e correto, sem os ufanismos de um fanatismo barato ou os liberalismos de um modelo de graça, ou seja, o que é essa reforma de fato, inclusive estudando qual é a falsa e a verdadeira reforma que se espera, o falso e o verdadeiro reavivamento que se manifesta. Porque toda vez que se levanta um processo de reavivamento, Satanás suscita o falso no mesmo pacote. Toda vez que se suscita uma reforma correta, Satanás cria o modelo de falseamento. Então, entender qual é essa dinâmica e trabalhar para vivê-la durante esse restante do ano. Ou seja, o nosso propósito, na realidade, não é um modelo teórico de apresentações de palestras. É a gente, de fato, sentar, estudar, criar paradigmas, criar alvos e cada um se monitorar naquilo que consegue ir mudando aos pouquinhos e consegue ir revitalizando aos pouquinhos na direção daquilo que é correto e já está escrito há anos a fio. E a gente não tem praticado. Então essa é a ideia para esse restante de ano, ou seja, o segundo semestre inteirinho, todos os domingos vão estar voltados para isso. Então, ser convidado de antemão para que a gente esteja juntos nesse processo durante o segundo semestre desse ano, trabalhando isso. E já desde agora comecem a orar. O processo, como a gente leu na introdução da lição, toda vez que se levanta para retirar um processo do lado do erro para o lado do acerto, Satanás não deixa isso barato. Ele não perde batalhas de graça. Então, mais importante do que todo esse processo é joelho no chão e foco naquilo que é correto. Que Deus nos abençoe. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida. Te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, mas principalmente pela oportunidade de divisarmos bem de perto a proposta da tua vinda. Dá que essa esperança acalente o nosso coração, não como uma ideia futura, mas como uma possibilidade presente. Para isso, envolve-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos produzir as modificações necessárias e os ajustes necessários em cada um dos aspectos da nossa vida, mas principalmente possamos com isso abreviar a tua vinda e, se possível, vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Be